Retomamos então, com alegria, com a presença de todos os que nos escutam, o nosso grupo Conexão Bíblica, falando sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo e a oração no Espírito, né? Um assunto que nos toca profundamente e que é bem imperativo para os nossos dias, como a gente tem falado, né? Bom, quando a gente fala de um grupo pela internet, como esse aqui, tem um texto lá no livro do Eclesiástico, né? Que diz que lançai o pão sobre as águas, que depois de muito tempo você vai recolhê-lo. É mais ou menos isso que se faz hoje em dia, porque ao lançar essas palavras, isso que a gente está se propondo com a ajuda do Espírito Santo, então você está lançando aí num espaço enorme, são muito poucas pessoas ainda que acompanham, mas de qualquer forma fica lá, né? É como uma garrafinha lá tampada que está correndo o mar da humanidade aí, e esperamos que alguém acolha, que pegue, e aí sim, isso será um fruto importante, né? Então, dentro desse aspecto, vamos entregar a nossa reunião ao Espírito Santo. Ele é aquele que pode conduzir esse ensinamento. Não só para que se fale aquilo que é de Deus aqui, mas também para que seja acolhido aí por aqueles que estão buscando. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e damos graças a Deus por mais esta oportunidade. Que o Senhor nos conduza e que o Espírito de Deus tome a frente a partir de agora, para que toda palavra seja dada pelo Espírito e não por nós mesmos. Que todo o meu ser se aquiete aqui dentro, a ponto de eu saber ouvir e poder expressar. E vocês também poderem acolher esta palavra em nome de Jesus. Amém. Bom, passando rapidamente, texto já que nós já vimos, né? Obra do Espírito Santo, o convencimento. Nós passamos por meio dele possuir certeza de algumas coisas, né? A obra do Espírito, ela se acontece em nós a partir de uma interação com ele, e isso é através daquela oração, a mais humilde que tem, porque não é pela nossa capacidade, pelo nosso entendimento, pelas coisas que já adquirimos, mas é um som que vai saindo de dentro e que nós apenas entregamos à língua. Falamos sobre isso, e essa oração, ela tem aspectos importantes. Aqui mesmo nessa tela fala, aquele que examina os corações, né, perscruta os corações, sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Ó, que coisa importante. A oração em línguas, além de nos levar a orar aquilo que devemos pedir e orar do jeito que convém realmente, ela também é uma intercessão por todos os santos, né? O que são todos os santos? Os cristãos, aqueles que estão à nossa volta, né? E aí vai continuando falando que, e estimulando, que nem está em Efésios 6, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Está vendo que a oração é por você, né? Para aquele que está orando no Espírito, ele vai trazendo o convencimento, possuindo a certeza, é obra do Espírito, é assim que acontece, né? E nós vamos ver mais detalhes sobre isso hoje, mas também vai intercedendo. Aquele que está orando no Espírito, embora as pessoas não estejam percebendo, ele está, em qualquer circunstância, em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Sabemos que esses textos ganham nós já falamos, né? Ganham uma importância muito grande para os nossos dias, em meio à situação oposta, que também é de persuasão muito grande. É a condição das trevas do mundo, né? Que envolve tudo e que compromete as pessoas quase que continuamente, em todo momento, né? Cria um vínculo com essas pessoas. Nós precisamos, em meio a isso, criar um vínculo maior com aquele que é fonte da vida eterna.
porque o resto tudo, pessoal, vai acabar, né? Então, aí chegamos nessa oração, que é o assunto que nós estamos tratando. Está lá em Tessalonicenses, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e ali nós vamos vendo no capítulo 5, dizendo o seguinte: viveis sempre contentes. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender. O Espírito Santo vai nos mostrar a importância disso. Orai sem cessar. Por enquanto, esse é o nosso tema, orar sem cessar. Isso significa orar em todas as circunstâncias. Dai graças, né? Em todas as circunstâncias, dar graças é estar nessa consciência. Eu não estou mais sozinho neste mundo. Não importa o que esteja acontecendo, agora tem alguém que é substituto do próprio Jesus. Ele faz o papel de Jesus junto dos apóstolos e agora individualmente com cada um de nós. Só isso já é razão para a ação de graças, né? Porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. E é importante, é algo que veio para nós que a gente não tem aprendido devidamente a dar, a medir a grandiosidade desse fato, né? Então, está escrito aí, não extingais o Espírito, né, na carta aos Tessalonicenses, não desprezei as profecias, aquelas que estão lá nas Escrituras, examinai tudo e abraçai o que é bom. É como que estivesse engolindo isso que é bom. Guardai-vos de toda espécie de mal. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, esse aperfeiçoamento, de modo que ele abranja todo o nosso ser, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, que é as três partes do ser renovado que está em Cristo, ele tem um espírito recriado, uma alma que deve ser renovada e um corpo que deve ser subjugado, né? Então, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível. Então, mesmo o corpo perecível vai aprender a se tornar irrepreensível, assim como os valores do nosso espírito serão aqueles preciosos de Deus e as nossas convicções estarão pautadas no convencimento do Espírito Santo, de modo a estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Estamos vendo aí essas exortações para nós, né? E nós falamos dessa oração. Voltando na tela aí só para chamar a atenção, a oração que pode ser contínua. Orai sem cessar, como o fluir das águas, né? Viveis sempre contente, orai sem cessar em todas as circunstâncias, né? Como pode uma oração ser contínua assim, sem cessar, né? Não é muito difícil? Eu estou falando para você, isso é uma coisa que a gente já ouviu muitas vezes e nunca tinha dado assim aquela ênfase, né? Porque fala orar sem cessar, você passa, né? Passa lá, orar sem cessar, blá, 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 vai lendo e de repente aquilo te chama a atenção, mas peraí, é possível isso daí? Tem uma maneira de orar sem cessar? E eu agora estou afirmando para você, ó, é sublime e prioritário, né? É algo sublime, prioritário e deve ser constante. E não é para ser feito para ver se vai dar certo. Não é por causa de um esforço pessoal que você vai se vigiar em todo instante. Também não é para que os outros te vejam orando. Não, ninguém vai te ver nem vai ouvir. É um sem cessar que vai estar aí escondidinho dentro de você. Não porque eu estou falando, que eu não sou importante, mas que alguém importante tivesse falado, né? Não é por estas razões, né? Você vai estar convencido como? Com a ajuda do Espírito Santo, por todas estas palavras que estão lá, pessoal, está escrito, todinho ali, não tem para onde se desviar, você vai estar convencido. Portanto, você vai fazer num descanso, você sabe que já é certeza, é convicção, é convencido mesmo, né? Portanto, na perseverança individual, você com o Espírito, não precisa mais nada. E isso te traz a paz. Olha, quando você começa a fazer isso, estou falando por experiência própria, né? É uma coisa recente para mim, esse fato de orar, buscar essa oração sem cessar.
ela vai trazendo uma consciência muito maior de que eu não estou sozinho. Então, isso traz uma paz, traz uma segurança. Lembre-se que nós estamos falando de edificação, né? É um chamado de Deus para todo cristão. Todo cristão deve estar crescendo, ele é chamado à vida, né? Então o templo é edificado na paz. Isso aconteceu com Salomão, que era o rei, quando Israel atingiu a paz, é que edificou o templo, e aconteceu eventualmente com Paulo, depois que ele levou aquela queda e ficou cego e recuperou a vista de uma maneira sobrenatural e se sentiu totalmente perdido, porque tudo que ele acreditava que era verdade, de repente ficou provado que não era. Então ele se retirou para longe, né? E começou a exercer a única coisa que ele tinha recebido, que era a oração, né? Isso a gente deduz, mas fica claro depois nas leituras lá de Gálatas que ele vai falar, e eu posso afirmar com uma muito grande convicção, né, que Paulo entrou nessa paz e começou ali, então, a entender todas as coisas, porque esta é a obra do Espírito, ele que convence, né? Ele é a língua inflamada pelo céu, aquelas línguas de fogos que desceram sobre os apóstolos em Pentecostes, né? Ele é também a água que estará chegando através da sua presença, de quem está orando, aonde essa pessoa está, sem que as pessoas percebam, porque não é algo para ser para chamar a atenção, é algo interior, né? Estará também em todo o tempo que permanecerem em oração, fortalecendo primeiro você e depois os que estão à sua volta, os que estão próximos. É a oração segundo Deus, né? Então, é algo que deve ser olhado de uma outra maneira, né? E que vai funcionar assim, como se fosse a tua vida agora, tem um painel lá de fundo. É lógico que você não vai estar 100% do tempo orando, mas vai estar assim, abriu a oportunidade, entrega a língua, porque não há esforço nenhum. Você não precisa pensar, não precisa fazer nada, você pode estar fazendo o que quer que seja, que não envolva a língua ou uma atenção especial, que qualquer coisa que você está fazendo, tipo dirigir, tipo assistindo um filme, às vezes até vai te ajudar a discernir se deve continuar assistindo ou não o filme, certo? Então, todas estas coisas você pode fazer orando no Espírito, né? Ele é uma água viva, estará chegando através da sua presença aonde você estiver, sem que as pessoas percebam. Então não é algo para ser escutado, a chamar a atenção. E estará também fortalecendo você e todos os cristãos, né? Então, estou afirmando para você, é lógico que você não precisa fazer porque eu estou afirmando, mas olhe os textos, olhe o que eles falam, né? Esses que nós temos apresentado. E veja o que Jesus falou, né? O que Jesus afirmou. Nós vamos chegar a passar mais alguns. Hoje é um dia de reforçar todos esses aspectos. Nós vimos que quando a gente nasceu de novo, na nova e eterna aliança, nós fomos separados à medida que cremos em Jesus Cristo, entregamos a vida a Ele e precisamos crescer. Não é uma coisa que aconteceu, eu me converti e pronto, fico aqui na minha. Precisa crescer, precisa estar crescendo, porque você saiu da morte para a vida. Naquele instante, você saiu da morte para a vida. O cristão não morre, ele passa para a vida eterna. A morte vai ser a morte vai acontecer no nível do corpo, que depois já vai ressuscitar vivificado, corpo espiritual eterno, né? Então, para que isso aconteça, nós temos que estar crescendo nessa vida. A vida cresce, a vida não esmorece. Isso é uma palavra profética. Guarda essa palavra. Tudo que está vivo está crescendo. O cristão que está acomodado, que está parado, algo grave está acontecendo. A vida tem que estar em contínuo crescimento. As coisas no mundo dão testemunho disso. As coisas vivas estão crescendo. Ela chega num determinado nível, começa a desfalecer, pensando numa árvore, né?
a tendência é ela ir secando as pontas e vai se definhando, né? Mas enquanto ela está fértil, forte, ela está crescendo, né? Ela vai até o seu limite e depois começa a definhar. Com a gente não é assim, é melhor que isso. Veja o que Paulo falou em 2 Coríntios 4, né? Ele disse, lá no versículo 16, começando ali, por isso não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior. Quando Paulo falou isso, ele já estava velho. É uma carta que ele fez já próximo do tempo que ele ia consumar o seu ministério aqui nesse mundo, né? Ele já estava velho. Ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, o nosso interior renova-se dia a dia. Portanto, na velhice é para estar crescendo, é para estar renovando o seu interior, né? Por quê? Porque o modelo do templo que nós estamos edificando, nós estamos falando de edificação do templo, agora nós somos templos de Deus, templos do Espírito. O modelo é Jesus, não dá para parar. É um templo enorme. Ser como Jesus é não é uma coisa que acontece, já está pronto. Vai ser um processo contínuo. Há que se renovar dia a dia. A nossa presente tribulação, já nessa idade avançada, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável, porque não estamos mirando, olhando as coisas que se veem. Não importa se o corpo está definhando, está chegando o final do período, né? Não importa. Mas nós estamos olhando as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, vão acabar, e as que não se veem são eternas. Pessoal, guarda esse texto da tela. Preedificação significa estar crescendo. Essa vida, ela estará crescendo, não importa o tempo, não é a vida do mundo, é a vida eterna. E aqui nós estamos bem quase perto do zero da vida eterna. Ela vai crescer continuamente, né? Então, esses aspectos são importantes de chamar a atenção, né? Então, continuando os textos que nos estimulam a estar interagindo com o Espírito Santo e vivendo essa obra do Espírito. Efésios 5, sempre Paulo ensinando, né? Vai falar, vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que não seja conduta de insensato, mas de sábios. Vamos entender isso aí? Cuidado, né? Existe um aspecto a você vigiar, né? Por quê? Porque vai ter muitas coisas tentando te tirar desse propósito. Tem mesmo, né? O tempo presente é típico disso, né? Então, tome cuidado. Vigiai com cuidado sobre a vossa conduta, que não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo. O que é isso? Sábios que aproveitam cuidadosamente cada momento, o tempo. Pois os dias são maus. O que significa essa frase? Essa frase é bem poderosa para nós. O tempo que eu passo nesse mundo e que eu estou cuidando das coisas perecíveis, ele é necessário? É necessário? Tudo bem, mas você tem que ter a consciência. E o resultado dele não traz nada de bom. Não é que as coisas que fazemos no mundo, elas não são necessárias, mas não são boas. As coisas boas são as coisas eternas, essas que vão perdurar, né? E os dias vão te arrastando para estas outras coisas, de modo que depois ela começa a ser má realmente. Passa a ser algo que vai te limitando, vai te atraindo, vai te escravizando, né? De modo que você, sem perceber, está deixando de aproveitar o tempo, esse tempinho que nós temos aqui, né? Não sejais imprudentes, procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Você lembra quem que nos convence da vontade de Deus? É o Espírito de Deus. A vontade de Deus é a justiça, pessoal. E o Espírito de Deus nos convence da justiça. Então, como que eu posso compreender qual é a vontade de Deus?
dando oportunidade ao Espírito de Deus que ele me convença. Nós vamos ver mais aspectos sobre isso agora, daqui na sequência, daqui a pouquinho, né? Então, procurar e use o tempo. Atenção, o tempo vai passando, é importante usá-lo para compreender o que é a vontade de Deus. Ou seja, convencer-se do que é a justiça. Justiça é a vontade de Deus. As duas coisas são iguais, pode pôr um sinal de igual aí. Vontade de Deus é a justiça. Quando o Espírito Santo nos convence da justiça, ele está nos convencendo do que é a vontade de Deus, para nós. E aí vai citar, não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ver como, mas antes, vamos ver essa história do vinho. Não vos embriagueis com vinho. O vinho é algo que dá estímulo para a pessoa, é mais ligado ao corpo, claro, mas não, e mexe com a alma também, né? Dá um estímulo, dá uma espécie de satisfação, aquela história, andeis sempre contentes, estejais sempre contente, em tudo dar graças. Quando a pessoa bebe o vinho, fica meio assim, começa a ficar alegre, ficar contente, é isso. Só que isso, pessoal, é uma figura que está sendo usada aqui, mas que ela acontece em essência e na virtude, e não na devassidão, mas na virtude, através do Espírito de Deus. Então, enchei-vos do Espírito. Por isso, o vinho é para beber uma vez ou outra, aí, um pouquinho, né? Como a Bíblia fala, bebe vinho, bebe também água, né? Por quê? Porque em excesso ele é desastre, né? Mas existe um vinho verdadeiro, que é encher-se do Espírito. Ele tem um paralelo, ele vai dar a mesma condição, ele vai deixar você aprender o que é a justiça, o que é, em essência, o que é bom. E isso vai te trazer a paz, vai te trazer a alegria de verdade, aquela que perdura para a eternidade, né? Então, como é que se exercita isso? Como é que eu faço esse me encher do Espírito? Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Em outras palavras, você precisa conhecer as Escrituras, vai ver que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram os salmos. Então tem os salmos que são de edificação, porque tem salmo que é de exortação, tem outros salmos que é de arrependimento, mas tem os salmos de edificação. Esses era bom ter em mente, né? Existem hinos, os salmos eram hinos, né? Mas existem hinos cristãos aí que são de edificação, né? Mas eu vou chamar a atenção dos cânticos espirituais. Também é um modo de exercitar a oração no Espírito, que é você deixar a oração em línguas fluir num som semelhante a uma música. Isso você pode fazer, aí sim, vai estar com o som, mas num lugar separado. Você pode fazer isso como se estivesse cantando um hino, realmente, um hino também ligado às coisas de Deus, né? Por isso que ele fala salmos, hinos e cânticos espirituais. Então isso significa vigiai com cuidado, aproveite ciosamente o tempo. Está vendo como sem cessar é importante? Bom, vamos ver se você vai se firmando nisso aí, né? Vamos lá, triunfando na paz. O que está escrito nas cartas? Triunfe em vossos corações a paz de Cristo. Por que é um triunfo? Porque tem tudo em nossa volta querendo mexer com a gente para tirar a confiança, a segurança, tudo estimulando as urgências, a coisa que precisa fazer, senão vai cair o mundo, né? A gente precisa lidar com essas coisas meio como se não fosse, tá? Então, Colossenses 3, triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo. Sede agradecidos em toda a situação. Isso é uma coisa que podemos ir aprendendo, que é justiça de Deus, sermos agradecidos. Agrada a Deus, é a vontade de Deus que nós sejamos agradecidos. Agrada a Deus, é a vontade de Deus que nós formemos um único corpo com aqueles que estão crescendo.
Agrada a Deus que nós tenhamos a paz de Cristo em nós, e tudo isso é justiça. A vontade de Deus é a justiça, né? A palavra de Deus é a justiça mais focada. A palavra de Cristo permaneça entre vós com toda a riqueza, de sorte que com toda a sabedoria, essa presença do Espírito, vos possais instruir e exortar mutuamente. E aí continua, sob a inspiração da graça, na medida que você está interagindo com esse Espírito, lembra, você está se sintonizando com ele, sintonizando com essa sabedoria de Deus, né? Nós lemos sobre isso lá atrás no livro de sabedoria, essa sintonia. Ela vai balançando a gente para um lado, para o outro, de repente, e se volta verticalmente no nosso caminho, e nós estamos então sendo conduzidos sob a inspiração da graça. Cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. O mesmo que ele tinha falado para outra igreja, tá? Tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Nós vamos aprender isso aqui, já falamos muito, vai ter um outro degrau para subir agora com a oração no Espírito. Então, fazer em nome de Jesus, a essência você já sabe, é fazer algo segundo a vontade de Deus. Eu estou em nome de alguém quando eu estou fazendo alguma coisa que esse alguém mandou e que é a vontade dele. É assim que eu estou em nome de alguém, porque senão não estou, não. Eu vou estar fazendo é a minha vontade, né? Então, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Bom, tudo isso que eu falei aí é um cuidado, aproveitar ciosamente o tempo e manter esta oração, estar continuamente se lembrando de manter um coração alegre com salmos, hinos e cânticos espirituais. Exige uma certa atenção, um esforço pessoal para obter o material do templo. E isso é subir a montanha. Quando nós tomamos essa decisão, vamos orar sem cessar, nós começamos a subir a montanha. O templo era edificado lá no alto da montanha, né? E realmente essa subida é um certo esforço. Nós vamos ver que requer isso daí, né? Então, nós vamos ver agora alguns detalhes a mais sobre esse esforço, né? Nós precisamos discernir a justiça, né? Não é isso que o Espírito Santo vem convencer? Do pecado, da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Essas três coisas ele vem convencer para a gente. Como é que a gente vai discernir essa justiça? E isso requer uma atitude nossa. Então não é uma coisa automática. Agora isso aqui você precisa guardar, tá? Não é que eu recebi o Espírito Santo e pronto. Isso acontece com grande parte dos cristãos do nosso dia. Receberam o Espírito Santo, foram crismados na Igreja Católica ou foram batizados no Espírito em outras igrejas, e a partir dali continuou a vida dele, e ele vai no culto semanalmente, nas missas, e volta para casa e fica tudo igual, né? Melhorou um pouquinho, deixa algumas coisas, vai fazendo outra, mas calma, a gente precisa viver essa justiça integralmente, né? Então Paulo explicou isso aí em Romanos 12. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes os vossos corpos em sacrifício vivo, um sacrifício santo, agradável a Deus. Você vai oferecer o seu corpo vivo para Deus. Não é um sacrifício de mortificação desse corpo, mas é um sacrifício vivo, santo, separado, agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Esse espírito recriado precisa ser cheio dos valores novos, que é a justiça, a vontade de Deus. A vontade de Deus agora é a preciosidade que precisa ir povoando o nosso espírito recriado, porque nós vamos agir segundo esses valores. Então, transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Está vendo que a transformação está ligada à renovação do espírito, né? Para que possais discernir o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus discernir a vontade de Deus, é o que está escrito lá em cima, discernindo a justiça. Discernir qual é a vontade de Deus. E olha,
o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Tem outras traduções que falam nesse texto aí, da Bíblia, que fala assim, é o mesmo texto, mas só que a interpretação foi um pouquinho diferente e é interessante. Essa aí é excelente, mas a outra é interessante também. Qual é a vontade de Deus? Que é boa, agradável e perfeita. Então ele dá uma característica seguinte, é bom você discernir o que é a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, né? Isso é a vontade de Deus, né? Mas como eu faço isso? Nós passamos rápido aí. Oferecendo nossos corpos em sacrifício vivo. O que é oferecer o corpo em sacrifício vivo? É pegar os seus membros em geral, o pé, a perna, o braço, a cabeça, todos os membros, né? Olhos, a boca com a língua, inclusive, né? Os ouvidos. Isso daí é ofertar a Deus, é colocar, então, se deslocar para um lugar onde o centro é a justiça. E esse centro é a justiça num material que você deve ter em casa, e com certeza tem, que é esse livro, que é, por sinal, a semente da justiça. É aquela semente que começa, que germina em nós com a conversão e vai crescer, conforme o que está revelado pelo Espírito Santo em toda a Escritura, a Bíblia, né, em toda a Bíblia. Então, quando você você tem uma rotina, a boa rotina, a rotina boa. Agora eu falei tantas vezes mal da rotina, mas tem uma rotina boa. Não pode ser só a rotina, mas a rotina boa vai te ajudar, tá? Que é ter um tempo para pegar o seu corpo, sair do meio da confusão do dia a dia, ir lá para um lugar e começar a alimentar-se da palavra, que é a vontade de Deus. Né? A palavra, o verbo é Cristo, a Bíblia é a revelação do verbo. Né? Então, alimentar-se dessa palavra, oferecendo, você vai estar lendo os olhos, vai estar lendo com a língua, né? E com os ouvidos prestando atenção. Esse material que você, esse trabalho que é parte daquela subida na montanha, ele vai te dando condições de ter revelações. Revelações é a palavra mais o Espírito. Portanto, é estar convencido. A palavra mais o Espírito gera vida. Isso é uma afirmação que eu estou fazendo. Por quê? Porque foi assim a criação. O Espírito de Deus estava diante de Deus, lá no Gênesis, e Deus disse. E cada vez que Deus dizia, o Espírito tomava a palavra e ia criando cada uma daquelas coisas. Né? Os 6 dias da criação acontecem por um poder da palavra de Deus, gerando, e o Espírito trazendo vida para essa palavra. Né? A palavra mais o Espírito gera vida. É por isso que a convicção da justiça, o convencimento da justiça, vem na medida que eu tenho uma rotina de ler a palavra, de conhecer o todo, que é o Logos, de modo que o Espírito tem material para nos trazer revelação e para nos dar convencimento do que é a justiça e convencimento também do que é errado, do que está dentro de nós e é pecado. As pessoas acham que orar para sair do pecado é simplesmente falar, não, Deus me perdoa, é porque eu sou um pecador e elimina todo o pecado de mim mesmo. Deus não vai eliminar o pecado de você nessa oração genérica. E eu explico o porquê, com razões bem claras. A oração genérica não funciona porque Deus não faz nada em você que você não saiba. E se você não sabe o que é o pecado em você, Deus não pode tirar. Ele só vai tirar quando você detectar o pecado, for convencido do pecado com a ajuda do Espírito e com a ajuda da palavra dele e das pregações e tudo mais, né? Você está oferecendo o corpo, colocando à disposição para que isso entre em você, e quando o Espírito vai te convencendo, aí sim, aí você tem certeza, esse pecado eu tenho, é um pecado no
no modo de ver, é um pecado no modo de falar, é um pecado no que eu dou importância. A hora que eu tenho esse convencimento, aí sim eu estou pronto para dar o próximo passo que nós vamos ver aí mais adiante. Mas é aí que vai ser removido, se é o pecado. Então nós temos que aprender essa condição. Bom, continuando ainda sobre a oração em línguas, que vai nos ajudar muito nesse processo, né? Vamos ler aqui na carta aos Coríntios, capítulo 14. Por isso, quem fala em línguas, por tudo isso que nós já falamos, né? Quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Se eu oro em virtude do dom de línguas, e é uma oração, o meu espírito ora de fato, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, o que fazer? Orarei com o espírito, mas orarei também com entendimento. Cantarei com o espírito, cânticos espirituais, mas cantarei também com entendimento. Né? E vai continuando. Graças a Deus, Paulo falou, que possuo o dom de língua superior a todos vós. Ele estava falando para a igreja dos Coríntios, que não era pequena. E ele tinha certeza que ele orava mais que todos eles. Esse foi o método que Paulo usou para ganhar todo o conhecimento que fez ele escrever o maior número de páginas de ensinamento das cartas. Mas prefiro na Assembleia, falar na Assembleia 5 palavras que compreendo, para instruir também os outros, a falar 10.000 palavras em línguas. Olha que frase importante que Paulo deixou para nós aí. Vocês estão vendo por que eu falo que a oração em línguas é para ser lá quietinho no seu... Você pode estar em qualquer lugar. Essa é a diferença da oração com entendimento. Com entendimento você não pode estar em qualquer lugar. É para estar separado mesmo. Essa você não precisa estar separado de nada. Mas ela também é particular. Ela é dentro de você. A oração em língua não é para os outros ouvirem. Não é para ser escutada. Mas sim para fluir continuamente pelo mover da sua língua. É uma interação. É esse membro que vai vibrando no mover do Espírito lá no interior da sua boca, sem que ninguém perceba. E ao fazer isso, você está tomando cada vez mais uma consciência da presença do Espírito, e isso se espalha através de você de uma maneira invisível. Para você é bom e para quem está em volta é bom. Né? Então, mas é óbvio, você deve fazer essa oração nessas horas aí, mas tem que ter o seu tempo particular de oração com entendimento. É isso que Paulo está chamando a atenção. Ele mesmo orava mais do que todos os outros em línguas, né? Mas ele também orava com entendimento. Né? E quando era para transmitir algo, para falar com os outros, não era em línguas, ele ia falar com palavras para instruir, para se entender, tá? Então, tudo isso é ensinamento para nós, nesse aspecto de estar crescendo, né? Então tem aí o livro de Judas, a carta de Judas pequenininha, é uma página só praticamente, um pouquinho mais de uma página, e lá ele vai dizer claramente, mas vós caríssimos, está falando para a igreja, né? A igreja da época, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa fé santíssima. Orai no Espírito Santo. Então, a oração para crescimento, essa que pode ser contínua, ela é de edificação. Ela que vai nos ajudar. É óbvio, né? Porque quando você toma conhecimento do pecado, você vai ter condição de eliminá-lo. Aí sim, porque você sabe qual é o pecado. Isso aí é importante saber qual é o pecado, senão não vale? É sim. Pensa bem. Quando nós sabemos que a luta entre o bem e o mal é uma guerra, pessoal, numa guerra não adianta se dar tiro para o ar. Eu não quero pecar, eu vou orar para não pecar. Não é isso. Você tem que ver o inimigo, você tem que saber onde ele está e dar o tiro nele. Aí sim, ele cai, aí ele morre realmente. Mas para fazer isso, alguém tem que te dar convencimento. O pecado é esse, e isso não é obra sua, nós não sabemos fazer isso, mas o Espírito de Deus sabe. O que nós podemos ajudar é com a rotina boa,
trazendo a palavra, isso tudo vai ser útil para o Espírito falar, ó, aqui você está fugindo da palavra, isso vai nos convencer e nós vamos saber como vencer o inimigo. Jesus fala sobre isso e vai coroando nossa conversa aqui, né? Lá no João 16, aqueles capítulos importantes de João, que vai desde o 13 até o 17, né? Onde ele falou tudo o que era importante para o cristão, assim, da boca dele, foi registrado, né, por João, para o que viria depois da sua morte, né? Então ele estava falando, muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, não vai dar tempo de eu dizer muitas coisas, mas não a podeis suportar agora, nem adianta eu falar agora, nem adianta. Quando vier o Espírito Santo, o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Então é ele que vai fazer isso. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse, há de receber do que é meu, na verdade estou dizendo, há de receber também o que é de meu Pai, e vai anunciar para vocês. Como é que ele anuncia? Na medida que nós vamos conhecendo o Verbo, que é Cristo, que é a palavra, vamos perseverando nela, ele começa a mostrar para nós a justiça, que é a vontade de Deus, a mostrar para nós as nossas diferenças em relação à justiça, que é o nosso pecado. E vai mostrar também a nossa vitória já conquistada nestas áreas em que nós rejeitamos o pecado e abraçamos a justiça. Por quê? Porque lá, repetindo, o texto de Tessalonicenses 5 diz assim, né? Nós já lemos várias vezes. Viveis sempre contentes, agora você não está só, está com uma força extraordinária, esse convencimento é o primeiro e precisa se solidificar. Orai sem cessar, e aí é aquela oração, a única que consegue fazer sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque agora você está consciente que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Então a vontade de Deus é essa aí, a vosso respeito. É que você, em todas as circunstâncias, esteja confiante, dando graças e orando, sem cessar. Não extingais o Espírito, não deixe apagar, é uma luz. É o óleo do Espírito que mantém essa luz, esse borbulhar das águas e esse fogo aceso. É ele que mantém. Não desprezei as profecias, tudo que está escrito nas Escrituras é importante. Examinai tudo e abraçai o que é bom. Opa, chegou um ponto aí que está escrito em vermelho e é bem importante que esteja escrito em vermelho. O Espírito Santo fez tudo aí o que precisava, mas o abraçar ficou como um imperativo para nós. Examinai tudo, é lógico, tem que examinar, né, para não cair no engano, que às vezes está pensando que é do Espírito, não é. Mas examinando, estando convencido, abraçai o que é bom. Então estamos vendo aí que precisa ter estar abraçando o que é bom. Uma vez convencido, utilizar um poder disponibilizado. O que é bom é a vontade de Deus, nós vimos, né? Naquela passagem lá, que falava, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então, nós temos que ter consciência do que é a vontade de Deus. Isso é uma obra do Espírito, ele que vem convencer da justiça, justiça é a vontade de Deus. Agora, discernindo qual é a vontade de Deus, você vai saber o que é bom para que possa abraçá-lo, mas o abraçar fica por nossa conta, e aí é importante. O que é bom é a justiça. Vem a pergunta, como abraçá-la? E aí Jesus respondeu, lá naqueles capítulos de João, tá? É a oração em nome dele, porque quando eu sei o que é a vontade de Deus,
Aí sim, eu sei, é algo específico, está sendo apontado com o dedo, não é genérico. Genérico o Espírito Santo não pode fazer, ninguém vai ser salvo sem saber. Você tem que estar apontando para aquilo que deve ser removido, ou que deve ser acrescentado. Então, como que eu vou abraçar o que é bom? A oração é em nome de Jesus. Essa oração tem por uma afirmação em favor dela, que é essa palavrazinha que está aí na frente. Recebereis. Recebereis. Receber é abraçar o que é bom. Abraçar o que é bom. Agora é meu. Agora está dentro de mim. E como que isso acontece? Acontece naquele dia. Eu até escrevi em vermelho, naquele dia. Por que aquele dia? É o dia que você está convencido. Você não vai mais perguntar mais coisa alguma a respeito daquele assunto. Você sabe, você está convencido pelo Espírito. Por isso que essa oração é em nome de Jesus. Naquele dia você não precisa mais perguntar para Jesus mais coisa nenhuma, porque aquilo que você está orando, você está convencido. Em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, então vai ser em nome dele, quando estivermos pedindo aquilo que Jesus quer, a justiça. Então, quando o Espírito de Deus nos convence da justiça, nós não precisamos mais perguntar nada, porque agora nós estamos pedindo o que é a vontade dele. E aí estaremos orando em nome dele. Portanto, o que pedirdes ao Pai em meu nome, o Pai vai dar, ele vos dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Já pedimos um monte de coisa, fizemos um monte de oração, mas muito superficial. Com a ajuda do Espírito Santo, nós começamos a ver pontos bem nítidos de valores que estão sendo desprezados. Por exemplo, estar alegre, estar contente, essas coisinhas não é brincadeira, pessoal. Precisa examinar quando não está. Por outro lado, coisas que nós achamos que isso pode, não tem importância, de repente, o Espírito Santo vai dando consciência do pecado. E aí, teve a convicção, teve o convencimento, você está em nome de Jesus, porque agora você está pedindo a vontade dele. Pedi e recebereis. Olha aí, recebereis. A oração em nome de Jesus é automática. Pediu, recebeu. Para que a vossa alegria seja perfeita. Então, aí começa um aperfeiçoamento da alegria. A nossa alegria começa a se completar quando a gente vai conhecendo a justiça. Mas ela se torna perfeita quando a gente abraça a justiça. E vai se tornar plena quando nós estivermos fazendo a obra da justiça. Está vendo que bonito que é aqueles 3 passos da alegria? Jesus deixou esses 3 passos lá nesses mesmos capítulos do Evangelho de João. E nesse aí ele chama atenção para a alegria quando ela se torna perfeita. Quando nós pedimos em nome dele aquilo que é a vontade dele e recebemos. Aí a nossa alegria vem de modo perfeito. Naquele dia é o dia que eu estou convencido do pecado para destruí-lo, da justiça para abraçá-la, e do juízo consumado na cruz em favor dos que creem, para estar na alegria, na paz, na mansidão. Está vendo? Esse é o caminho, pessoal, da edificação do templo. Não pode desprezar esse caminho. É o nosso propósito com todas estas palavras. Bom, vamos continuar mais um pouquinho. Jesus continuando lá no capítulo 14. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Ele tinha falado antes de tudo isso, mas é dentro dos mesmos capítulos. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E fará maiores do que esta, porque vou para junto do Pai. Esse é onde a gente precisa chegar. Isso é estar grande. É estar agindo como Jesus agia. E ele está falando, em verdade vos digo, aquele que crê em mim vai chegar lá. Fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa, porque vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ou seja,
para que o Pai vô-lo farei. Então, tudo que pedirmos ao Pai em nome de Jesus, Jesus mesmo está assumindo para nós que ele vai fazer. Então, essa é a garantia de receber, que nós vimos no texto anterior. É a garantia, não somos nós. A gente vai até ter convicção da verdade. E fizemos tudo o que era necessário para que a verdade se revelasse a nós, tanto quanto ao pecado, como quanto à justiça, quanto como a derrota do inimigo, mas a hora que nós estivermos convencidos, podemos orar em nome de Jesus, porque daí a obra não é mais nossa, é Jesus mesmo que vai fazer. Então, agora, essa obra não tem jeito de não ser concluída. E isso Jesus vai fazer para que o Pai, que está acima de tudo, seja glorificado no Filho, na medida que os seus pequeninos filhos, que somos nós, vão sendo aperfeiçoados, edificados, tornando-se templo digno da presença do Espírito Santo. Qualquer coisa que me pedirdes, é qualquer coisa, mas não é qualquer coisa. Então, está entendendo essa frase? É qualquer coisa, mas não é qualquer coisa. Porque é qualquer coisa em nome dele. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome. Para estar em nome dele tem que ser a justiça detectada com convicção, a remoção do pecado detectado com convicção, e aí sim, a certeza da vitória com convicção. Porque a vitória é contra o inimigo e o inimigo não tem força aí. Então, qualquer coisa que seja, não é uma coisa específica, mas que esteja dentro da justiça ou dentro desse âmbito de revelação, nós podemos orar e vamos ter, porque Jesus é que vai fazer. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí, agora fica mais fácil de cumprir os mandamentos, porque eles vão se tornando acessíveis a nós na medida que detectamos pelo Espírito as características do mandamento de Jesus, que é amar como ele amou. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito. Então Jesus estava explicando para os apóstolos, que ficará eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Isso Jesus estava anunciando, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então, estamos vendo aí como ele já tinha anunciado essa condição de abraçar o que é bom. E é bom destruir o pecado, e é bom abraçar os valores da justiça, e é bom ter a vitória, a consciência da vitória que traz a paz. Bom, estamos falando, oração em línguas, línguas de fogo lá no Pentecoste, a língua inflamada pelo céu, ou seja, estamos oferecendo o órgão que assina os documentos, que é a nossa língua, nós falamos sobre isso, quando falamos do poder da língua, ao Espírito, mas ela também é a fonte de água viva que brota do templo e que traz essa renovação, essa vida, essa força de vida. Outra figura que eu queria deixar aqui para encerrar, é a figura do candelabro do templo antigo. Se você ler a carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, que escreveu para a igreja mesmo, na verdade a igreja cristã, os hebreus convertidos, era a igreja dos cristãos convertidos, dos judeus convertidos ao cristianismo. O autor da carta aos Hebreus descreveu a figura do candelabro e mostrando qual é a importância do candelabro. Isso está lá, se você quiser ler, está lá, Hebreus 9, de 1 a 14. E eu quis deixar esse aspecto, porque esse templo antigo, ele se repete dentro de cada um de nós, E por isso que Deus tinha dito para os judeus, e isso é paralelo para nós guardarmos para nós, Então, lá no livro de Êxodo, Deus falou para Moisés, ordenarás aos israelitas que tragam para o candelabro óleo puro de olivas esmagadas, azeitona esmagada, um óleo puro,
a fim de manter a lâmpada sempre acesa. Olha o sem cessar. A lâmpada sempre acesa, na tenda de reunião, diante do véu que oculta a arca da aliança. Então o Espírito está aqui por dentro, adiante dele nós podemos manter essa lâmpada sempre acesa, colocar a nossa língua na disposição do Espírito. E o nosso templo vai estar sendo edificado. Isso que estava escrito em Êxodo, era para que eles soubessem edificar e manter o ritual para aquele templo de pedra, mas era símbolo desse templo que agora é o nosso corpo. Arão e seus filhos prepararão esse óleo para que ele se queime desde a tarde até a manhã, em presença do Senhor. Essa é uma lei perpétua para os israelitas e suas gerações vindouras. E é uma lei agora para nós. Né? Bom, vamos parar aqui. A gente vai retomar aí na próxima semana. E fica então a nossa exortação, pessoal. Precisamos de crescimento. Precisamos estar crescendo em nós mesmos, para depois, então, saindo de nós, gerar crescimento no corpo de Cristo. E antes disso, irmos mantendo essa intercessão por nós mesmos e pelo corpo de Cristo. Esse é, em resumo, o que nós temos estimulado a todos. Então, oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo. É em nome dele, porque é a vontade dele, que cada um de nós se desenvolva e possa crescer. Deus quer que nós nos tornemos como Jesus, porque Cristo em vós é a esperança de Deus lá na glória. A Ele o nosso louvor e adoração, agora e sempre. Amém.